Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 18 de março do ano 2025. Graças a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que Ele está nos dando, e agradecidos a Deus também por poder estar novamente aqui para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. E estamos começando com a palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Gratos ao Senhor, agradecidos a Deus por este tempo que vamos ter de estar compartilhando com todos vocês aí a palavra do Senhor nesta manhã de terça-feira. A minha pergunta nesta manhã é: você moraria num lugar que você não gostasse? Você moraria num lugar cujo nome desse lugar significasse desgraça, significasse escassez, significasse sofrimento? Claro que a resposta deve ser óbvia e responderíamos que não, que de jeito nenhum moraríamos num lugar desses. Porque seria realmente uma desgraça estar morando num lugar onde a miséria governasse aquele lugar, onde a escassez estivesse por todo lado, onde a terra fosse completamente estéril. E nesta manhã eu quero compartilhar com todos vocês a história de um jovem, de uma criança que, devido às circunstâncias da vida, ela teve que ir morar num destes lugares. Segundo Samuel, capítulo número 4, verso número 4, a palavra de Deus nos diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos quando chegaram de Jezreel as notícias acerca de Saul e Jonatas, e a sua ama o tomou nos braços e escapou. E quando ela fugia, precipitadamente o menino caiu e ficou coxo. Ele se chamava Mefibosete. Bom dia, Mari, na cidade de Tacuarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Eram tempos difíceis em Israel. Eram tempos de guerra, eram tempos de incertezas, até poderíamos dizer incertezas políticas. O rei Davi tinha sido ungido rei no lugar de Saul. Mas Davi nunca quis ou desejou usurpar o trono de Saul. Mesmo que ele estivesse no direito de tomar conta do trono de Israel, ele poderia muito bem ter se levantado em armas e ir contra Saul e tomar posse do trono. Ele não estaria fazendo nada errado, pois Deus o tinha colocado no lugar de Saul. Porém, isso seria acelerar um processo na vida dele. Porém, isso seria acelerar o processo de Deus, o trabalho de Deus na sua vida. Davi esperou 15 anos para tomar posse do trono.
Davi jamais levantou a sua mão contra Saul. Teve oportunidade de exterminar Saul? Teve. Teve oportunidade de matar Saul? Claro que teve. Mas ele não fez isto porque ele reconhecia a Saul como um ungido do Senhor. Mesmo que Saul já tivesse sido rejeitado por Deus, mesmo que a unção de Deus já não estivesse mais sobre Saul, Davi o respeitava como uma autoridade constituída sobre a nação de Israel. 15 anos esperou Davi. Hoje estamos tomando mate aqui com a minha esposa, então estamos nós passando o chimarrão. Ele esperou 15 anos para poder assumir o trono. Algumas nações inimigas de Israel sempre estavam em guerra contra Israel. E numa destas guerras, vem justamente matar a Saul e a Jonatas, seu filho. Jonatas tinha feito um pacto de amizade com o rei Davi. Ele fez um pacto de amizade com o rei Davi. Isto está lá em 2 de Samuel, em 1 de Samuel, capítulo número 18, se não me engano. Sim, capítulo número 18, em 1 de Samuel, ele tinha feito um pacto de amizade com Davi. E esse pacto foi respeitado pelo próprio rei Davi. Saul e Jonatas tinham sido mortos. Agora, qual era o costume da época quando o rei era morto em batalha ou por mortes naturais? O sucessor do rei geralmente matava toda a descendência daquele rei para que ninguém viesse querer reclamar o trono. Alguns tinham esse costume ou essa tradição. Agora, justamente isto estava acontecendo nestes momentos. A casa de Saul estava sendo exterminada. E esta mulher, a babá de Mefibosete, quando ela fica sabendo da morte de Saul, da morte de Jonatas, ela se preocupou pelo bem-estar daquela criança, pois ele tinha somente 5 anos. E aquela mulher vai então buscar por todas as formas, de todas as maneiras, de poder salvar aquela criança. E no momento dela fugir, no momento dela sair, ela vem cair e aquela criança vem quebrar os seus pés. Logicamente que naquela época a medicina era muito precária. Logicamente que naquela época não se tinha os recursos que nós temos hoje. Maria, bom dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida, seu esposo, seus filhos, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Não tinha os recursos que temos hoje. Então aquela criança ficou aleijada. Ele não pôde caminhar mais normalmente como qualquer outra criança. Ele era um príncipe de Israel. Ele morava no palácio do rei. Ele era um descendente do rei. Ele era um candidato ao trono de Israel. Porém, este jovem, esta criança, vai ir viver numa terra que ninguém queria, numa terra totalmente esquecida, chamada Lodebar.
O interessante é que você, eu, nós podemos ser esquecidos pelos homens. Talvez você não tenha o reconhecimento que você espera ter no seu trabalho, na sua casa, na sua empresa, enfim, no lugar que você frequenta. E por que não dizer até dentro da própria igreja? Está buscando um reconhecimento humano. Mas Deus jamais esquece dos seus filhos. Deus jamais vai esquecer dos seus. Pois Ele se preocupa por cada um de nós. Pois Ele sempre vai estar ali ao nosso lado, mesmo que nós não estejamos sabendo de que Ele está ao nosso lado. Emilene, bom dia, que Deus abençoe poderosamente tua vida aqui na cidade de Cacequi. Um grande abraço para ti, para teu esposo, para os filhos, que Deus abençoe poderosamente. Mefibosete saiu do palácio, saiu do conforto para ir morar em Lodebar. É mais fácil você estar embaixo e subir do que estar em cima e cair. No momento dado, nós estamos experimentando a glória de Deus sobre as nossas vidas. No momento dado, estamos experimentando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porém, parece que de repente, tudo vem cair por terra. E vem o momento da provação, vem o momento do sofrimento, vem o momento da angústia. E talvez, muitas vezes, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está ao meu lado. Deus está ao seu lado. É que estamos passando por momentos que as circunstâncias ou as decisões erradas que tomamos nos levaram a parar nesse lugar. Donde estava Mefibosete? Estava em Lodebar. Quem era Mefibosete? Era um príncipe da nação de Israel. Qual foi a causa que ele foi parar nesse lugar de desgraça? Nesse lugar onde ali a grande maioria dos que moravam, dos habitantes daquela cidade chamada Lodebar, eram malviventes, eram homicidas, eram bandidos. E aquele menino que tinha sido um príncipe, ou que era um príncipe na realidade, um príncipe de Israel, filho de Jonatas, estava agora rastejando literalmente, pois ele tinha ficado aleijado e andava arrastando-se nas areias de Lodebar. Pelas ruas de Lodebar ele andava arrastando-se, andava sofrendo aquilo que ele não tinha buscado para si mesmo. Porém tinha um pacto, porém tinha uma aliança de amizade entre Davi e Jonatas, pois agora Davi está assumindo o seu trono. E é engraçado que algumas vezes na vida, quando alguém é promovido, ou quando alguém melhora a sua situação,
financeira, familiar, ministerial, espiritual, como você queira ver, esquece daqueles que um dia estiveram ao seu lado para ajudar. Esquece daqueles que um dia estiveram ali junto com eles para que eles pudessem serem salvos, para que eles pudessem serem protegidos nos momentos mais difíceis da sua vida. E Jonatas, contrariando o seu próprio pai Saul, ele tinha protegido, tinha guardado a vida de Davi. E ele tinha feito um pacto com Davi. Eles tinham feito uma aliança com Davi. E o fundamento, o alicerce desse pacto, dessa aliança, não era o dinheiro, não eram cargos públicos ou cargos políticos. O alicerce dessa aliança era o amor, a confiança mútua entre os dois. Que é justamente o que está faltando hoje nos nossos dias. O alicerce fundamental do cristianismo é o amor, pois Deus é amor. A essência de Deus é amor. Agora, deixemos de lado aquele pensamento de que, como Deus é amor, Ele tolera todas as coisas, Ele tolera também o pecado. Não é bem assim, não. Deus não tolera o pecado e muito menos a iniquidade. Pois para os pecadores Ele tem um destino. E para os salvos, para os lavados pelo sangue de Jesus, Ele tem outro destino. E ali estava o príncipe de Israel em Lodebar, pensando que tinha sido esquecido por todos, pois ele não tinha mais família. Ele era o último descendente da casa de Saul. Ele era o último descendente da casa de Saul. Rei Davi está começando o seu reinado. Ele vai sentar no trono, mas ele não vai esquecer daqueles que sempre estiveram a seu lado. Isto chama-se gratidão. Chama-se gratidão. Nós devemos de ter um coração grato, primeiramente, a Deus, por tudo aquilo que Deus nos dá. Agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele nos deu, por nós ter acordado, por nós estar aqui fazendo esta transmissão, por você estar aí do outro lado, ouvindo esta transmissão. Somos gratos a Deus, agradecidos ao Senhor por o que Ele está fazendo nas nossas vidas, por ter nos dado a oportunidade de ter acordado com vida. Corações agradecidos é o que busca Deus. E quando nós temos nosso coração realmente transformado pelo poder de Deus, quando temos nosso coração realmente centrado no reino de Deus e na sua justiça, e não no nosso egoísmo, e não nos nossos projetos, nós vamos atuar de outra maneira. O rei Davi senta no trono. Ele está no trono agora, mas ele esqueceu de Jonatas, esqueceu da casa de Saul? Não. Capítulo número 9
de 2 de Samuel, no versículo número 3, vai dizer da seguinte maneira: E o rei lhe disse: haverá ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar compaixão por amor a Deus? Haverá ainda alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar compaixão, misericórdia por amor a Deus? Não podemos esquecer essa parte do versículo. Por amor a Deus. Quando nós amamos realmente a Deus, não temos inimigos. Quando nós amamos realmente a Deus, não temos temor de que alguém venha puxar o nosso tapete. Porque a nossa confiança está no Senhor. Porque nossa esperança está no Senhor. Porque nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor, disse Neemias, é a nossa fortaleza. É o que nos fortalece, a presença de Deus, o amor de Deus manifesto nos nossos corações. Quando o amor de Deus está nos nossos corações, nós temos corações agradecidos. Temos gratidão. Vemos a vida desde outro ângulo. Bom dia, Walter Ney. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida desta manhã. O amor de Deus supera todas as coisas. Davi não estava vendo a Mefibosete como seu inimigo. Não estava vendo como seu inimigo. Ele era descendente de Saul? Era. Mas ele não estava enxergando ele como uma ameaça. Muitas vezes olhamos para as pessoas como uma ameaça e queremos nós desfazer dessas pessoas. Andressa, bom dia, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega de estudo, pode ser quem seja, mas muitas vezes estamos enxergando como uma ameaça e queremos nós desfazer dessa pessoa. Tem pessoas assim? Tem. Que não medem esforços para destruir a reputação, a vida, até a própria família de alguém. Porque não conhecem o amor de Deus. Porque não conhecem o verdadeiro amor, que é o amor que provém de Deus. O amor é, poderíamos dizer, o DNA de Deus. E nós fomos criados por Deus. O DNA do Senhor literalmente está em nós. Está em nós. Eu vou dizer algo para vocês, depois outro dia explicaremos melhor. O nosso DNA, se juntar os números dele, vai estar o nome do Senhor no nosso DNA. Então, o amor de Deus tem que estar na nossa vida. Não é que eu vou amar porque quero. Eu vou amar porque a minha essência,
Assim como a essência de Deus deve ser o amor. Jesus disse algo interessante, ele disse que era para nós amar aos nossos inimigos. Não é verdade? Se amamos, não temos inimigos. Alguém por aí poderá nos ter como seu inimigo. Mas os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm a essência de Deus, que é o amor dos seus corações, não vão considerar em ninguém como seu inimigo, como seu opositor, como alguém que o pode derrubar. Isso é insegurança. Isso é insegurança total. É não ter certeza da sua própria capacidade. Agora, o que temos sim que aprender é esperar o tempo de Deus. Davi não acelerou o tempo de Deus na sua vida. Desde o momento da unção, desde o momento que Samuel foi lá em Belém, que derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e declarou que ele seria o rei de Israel, passaram-se 15 anos. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. O propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Somente devemos de fazer o quê? Esperar em Deus. Esperar no Senhor. E o Senhor fará aquilo que Ele deseja na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Por amor a Deus, haverá alguém ainda da casa de Saul para que eu possa mostrar misericórdia? Foram as palavras do rei Davi. Você, eu, nós temos demonstrado misericórdia? Temos compaixão realmente pelo nosso próximo? Melhor ainda, a palavra de Deus diz que nós devemos de amar a Deus por em cima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mateus capítulo 7, Jesus ainda diz que tudo aquilo que nós desejamos, que os homens façam por nós, nós devemos de fazer também por eles. Queremos que tenham misericórdia de nós? Então tenhamos misericórdia. Queremos que tenham compaixão? Então tenhamos compaixão. Queremos que orem por nós? Então oremos por eles também. Que o amor de Deus possa ser o seu alicerce. Pai amado e Deus do céu, Senhor, eu te louvo, meu Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, Deus. Senhor, muito obrigado por este tempo de estar aqui, Senhor, reiniciando, Senhor amado, estas transmissões. Quero orar, Senhor, por cada pessoa que se conectou, por cada pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra, e por cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esta palavra, meu Deus. Que venhamos, Senhor Deus, a aprender o que é amor, o que é misericórdia, o que é compaixão. Que o amor de Deus possa estar realmente em nossos corações. Que tu venhas abençoar ao trabalhador, aquele que está indo para o seu trabalho. Venhas abençoar o estudante, meu Deus, que estão, Senhor, indo para os colégios. Guarda, Senhor, e protege a cada família, Senhor, que foi representada nesta manhã, Senhor eterno,
por algum de seus familiares nesta transmissão. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de manhã, quando sejam 7 horas, estaremos novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre suas vidas. Amém.